Olá, amigos! Nós queremos continuar o nosso estudo da Bíblia, hoje analisando Marcos capítulo 10, versículo 35 até o versículo 45. Nós vamos usar novamente uma tradução própria do texto que nós fazemos do texto original. Lá nós lemos o seguinte: aproximando-se de Jesus, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, nós queremos fazer um pedido. Jesus respondeu: Que quereis que eu faça a vocês? Eles pediram: concede-nos assento na sua glória, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus reagiu: não sabeis o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber ou receber o batismo que eu vou receber? Responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato vocês vão beber o cálice que eu vou beber, receber o batismo com o qual fui batizado. Mas quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe conceder isso. Isso será concedido para quem está preparado. Prezados amigos, enquanto Jesus está preocupado com a sua morte e a sua ressurreição, a obra da salvação, os discípulos estão preocupados com a glória pessoal, com o destaque pessoal, em ser pessoas importantes. Tiago e João pedem assentar-se à direita e à esquerda de Jesus, quando Jesus entrar na glória do seu reino. Isso mostra que eles não entenderam nada da missão e da obra de Jesus. Jesus fala claramente de sua morte antes do texto, pela terceira vez anunciando sua morte e ressurreição. Nada disso foi entendido por esses discípulos. Consequentemente, não entendem a natureza do reino de Cristo. Eles imaginavam um reino terreno. Estar à direita ou à esquerda não era simplesmente ocupar lugar de destaque, de honra, mas significa estar associado, intimamente ligado à autoridade do rei. Então eles pedem para participar, para ser aquelas pessoas mais importantes ao lado de Jesus. Então, quando no credo apostólico nós confessamos que Jesus está à direita do Pai, significa que Cristo está associado ao Pai para governar sobre todo o universo. E aqui os dois discípulos pedem para fazer isso no reino de Cristo. E a resposta de Jesus não poderia ser diferente. Não sabeis o que vocês estão pedindo. Não estavam entendendo nada do reinado de Jesus. E Jesus pergunta ainda se eles poderiam beber o cálice que ele iria beber. O cálice pertence ao banquete real, em que o rei se assentava ao lado dos seus hóspedes mais honrados. Está associado com a porção de alegria e sofrimento destinado aos homens e às nações no decurso de sua vida. Quer dizer, aqui está falando, por exemplo, o cálice era um momento de alegria que o rei celebrava com as pessoas, mas também era um momento de tristeza que era repartido com as pessoas. E Jesus está se referindo a esse segundo parte, aquele segundo sentido, o cálice do sofrimento
que ele iria passar. E faz parte, né, da sua missão, é uma referência clara à paixão e morte pelo qual ele iria passar. E receber o batismo com o qual você é batizado. Então ele perguntou também isso. E eles afirmam que podem enfrentar o sofrimento. E Jesus concorda que eles iriam passar por adversidades como ele iria enfrentar. Mas o assentar-se à direita ou à esquerda era algo que não caberia a ele conceder, mas era algo concedido pelo Pai. Vejam bem, eles não estão entendendo a natureza do reino de Deus. E não somente ele, os outros também. Por isso o texto continua. Os outros 10 ouviram esse pedido, ficaram revoltados com Tiago e João. Jesus, chamando-os a si, lhes disse: vocês sabem que os governantes das ações oprimem as pessoas e as suas autoridades mandam nelas. Porém, entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser importante entre vocês será servo dos outros. E quem quiser ser o primeiro será o escravo de todos. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelo resgate de muitos. Então, não compreendendo a natureza do reino de Cristo, também os outros 10, então se revoltam contra os dois e ficaram indignados com Tiago e João por eles pleitearem os postos mais importantes no reino de Jesus. Então Jesus reúne todos e passa a mostrar a grande diferença entre os reinos terrenos e as autoridades do mundo. Vocês sabem que os governantes das nações oprimem as pessoas e as suas autoridades mandam nelas. Então, eles dominam, eles se deixam servir pelos súditos. Observando a política de hoje, nada mudou. A guerra pelos postos importantes nos governos continua, mas não para servir ao povo, mas para se beneficiar. Então, porque tem esses lugares, e então isso não é uma coisa do passado, é algo do presente, com o objetivo de servir-se a si mesmo, satisfazer seus interesses. Mas ele, Cristo, tem uma forma diferente de agir, e todos integram o seu reino devem se espelhar no próprio Cristo. Por isso, entre os seguidores de Cristo, a mentalidade deve ser outra. Por isso Jesus disse para os discípulos: porém, entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser importante entre vocês será servo dos outros. E quem quer ser o primeiro será escravo de todos. Quem deseja ser importante, seja diácono, aquele que serve às mesas, não aquele que está sentado à direita ou à esquerda do reino. Então, quem quer ser primeiro, se torne escravo de todos. Ele usa literalmente a palavra escravo. Geralmente é traduzido por servo, mas é escravo mesmo. E Jesus foi nosso escravo, morreu como escravo lá na cruz. E assim nós também devemos então ser escravo das outras pessoas, no sentido de servir as pessoas, querer ajudar as pessoas e não querer se beneficiar. Os propósitos, né, do rei ao vir ao mundo não eram como das autoridades terrenas, de se deixar servir pelo povo, de explorar os seus súditos
E Jesus deixa isso claro no final, porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio então para servir a multidão e o faria entregando a sua vida lá na cruz. A morte do Filho do Homem não é uma tragédia, né? Então a gente às vezes fala que Pilatos poderia ter evitado a morte e coisas assim. Não, ela não é uma tragédia, ela faz parte do plano de Deus para salvar. E é uma forma de Jesus então nos servir, um exemplo de serviço através do qual a humanidade foi liberta do pecado. Resgate significa pagar o preço para libertar uma pessoa da escravidão. Então, o resgate, o preço que Jesus foi pagar é exatamente a sua morte, o seu sofrimento da cruz. Então, essa frase nos deixa perplexa diante do pensamento do preço de que Cristo pagou a liberdade para a qual ele nos comprou. Jesus está dizendo que pagará o preço para libertar as pessoas. Ele vai pagar, ele vai pagar aquilo que a justiça do Pai estipulou. Então, por exemplo, resgatar um escravo significa chegar lá para o dono e dar o dinheiro que ele pedia. Então, assim, Jesus, para nos resgatar, então ele pagou a justiça que o Pai exigiu. E foi então a sua morte lá na cruz. Então, assim, Jesus nos libertou. Então, amigos, presenciamos discussões políticas nas mídias sociais, onde todos sempre querem ser os melhores e os mais importantes, os mais inteligentes. Então, infelizmente, isso faz parte da natureza humana pecaminosa e sempre existiu através dos tempos, cada um querendo ser mais importante que os outros. E os discípulos de Jesus não eram diferentes, e o episódio desse fim de semana, desse evangelho, é prova disso. E nós também não somos diferentes. Mas Jesus é o oposto. Ele renunciou e se humilhou para nos salvar. Sua atitude nos desafia então a combater o nosso impulso pecaminoso de querer ser importante, de querer ser mais do que os outros. Por isso, amigos, vamos entender o seguinte: ser importante para Deus é não querer ser importante diante dos homens. Então, quando eu quero ser importante, quando eu quero me exaltar, eu não sou importante aos olhos de Deus. Então, quando eu quero ser importante aos olhos de Deus, eu preciso não querer ser importante, mas querer servir e ajudar o meu próximo, e assim então estou servindo ao meu Deus e ao Rei que me salvou, se humilhando na cruz por mim. Amém.